Trazer a lição para nós dessa manhã. Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos continuar da sequência a nossa série de estudos. Nós estamos estudando o livro de Efésios, então já vai abrindo aí a sua Bíblia. O livro de Efésios. Nossa série é chamada Cartas da Prisão. Cartas da prisão. As cartas da prisão foram 4 cartas que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso em Roma. As cartas são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, nós começamos a nossa série pela carta aos Efésios e já estamos caminhando para o final dessa carta, né? Já entramos aí no penúltimo capítulo hoje. Vamos fechar o capítulo 4 e entrar no capítulo 5. E o apóstolo Paulo já falou sobre alguns temas importantes para nós até aqui. Nós vimos que ele começa a carta falando sobre a eleição dos crentes, as bênçãos espirituais, né? Ele começa ali no versículo 3 do capítulo 1, onde ele fala que Deus nos escolheu nele para sermos santos. Então, já começa a carta trazendo esse entendimento de que fomos chamados em amor para fazermos parte da sua família. Então, ele expande essa compreensão sobre a eleição dos crentes. Mais à frente, Paulo vai falar sobre a união dos crentes, né, onde ele diz ali a partir do capítulo 2 que Deus chama também os gentios que antes estavam longe e une aqueles que já faziam parte do povo de Deus, formando assim uma só igreja, né, um só corpo, um só povo. Mais à frente, Paulo falou da eleição dos crentes, da união dos crentes, agora ele fala da cooperação dos crentes na igreja, a distribuição dos dons. Nós vimos isso no começo do capítulo 4. E na semana passada, nós começamos, na verdade, no versículo 17 do capítulo 4, onde Paulo vai falar sobre a santificação dos crentes. Então, resumindo, né, os assuntos que nós já tratamos até aqui, a eleição dos crentes, a união dos crentes, a cooperação dos crentes na igreja e agora a santificação dos crentes. Começamos a ver isso na aula passada, né, esse assunto, esse tema, e esse tema ele se expande daqui até quase o final da carta e vários comentaristas vão discutir, né, até que ponto esse assunto, esse tema vai, provavelmente até ali no versículo 9 do capítulo 6, mas com divisões dentro desse tema. E nós compreendemos que a primeira divisão, o começo desse tema, vai do versículo 17 do capítulo 4, que nós vimos na semana passada, até o versículo 2 do capítulo 5, que é até onde nós vamos hoje, nosso texto de hoje. Então, para recapitularmos, o que vimos na semana passada, o que Paulo vinha falando? Ele comentava ali sobre a nova vida em Cristo. Como é essa nova vida e o que significa vivermos uma nova vida, estarmos em Cristo vivendo uma nova vida nele. E Paulo vai dizer, basicamente vai trazer um conceito que é o despir-se de uma roupa velha, de uma vestimenta velha, para se revestir de uma roupa nova. Então ele diz, se nós estamos vivendo uma nova vida, nós precisamos pegar a roupa velha, que era a velha natureza, com todas as suas práticas libertinas, de pecado, seguindo os desejos humanos, a gente precisa pegar essa roupa velha e jogar fora, se despir dela. Você vai lembrar que nós comentamos isso, né? O pastor comentou isso. Esse se despir não é você tirar uma roupa e botar na gaveta para usar depois, deixar guardada. Ou como a gente faz, né, com algumas roupas velhas, a gente deixa ali para usar dentro de casa. E não é essa a ideia. O despir-se é realmente tirar, é jogar fora, é queimar aquela roupa velha. É como se fosse uma roupa que você encontra ali no fundo da gaveta mofada, que já não tem mais utilidade, não tem como usar. Eu, por exemplo, tenho rinite, e quando eu pego uma roupa assim mofada, cheia de ácaro, eu tenho que ficar muito longe dela, porque acaba comigo. E assim é a velha natureza, a gente tem que jogar para longe, deixar longe de nós. Mas a gente não só joga fora a roupa velha, como a gente também se veste novamente, se reveste com uma roupa nova, que é
a nova natureza. A nova natureza criada em Cristo, segundo Deus, né, que é justificação, ela representa justificação e retidão. Foi isso que nós vimos no final do texto na semana passada. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que se nós estamos em Cristo, a nossa vida precisa ser totalmente diferente. Precisa ser uma vida totalmente nova, totalmente renovada e diferenciada da vida que nós vivíamos antes, quando não tínhamos a Cristo. Diferenciada da vida daqueles que estão vivendo longe de Deus, longe do Senhor. Essa deve ser a nossa nova vida. Como ele diz aí no versículo 20, ele vem falando da velha natureza e fala: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo Jesus. Ou seja, vocês aprenderam algo novo, vocês aprenderam algo diferente. E esse é o princípio que ele traz no início desse tema, introduzindo o tema da santificação. E tendo entendido o princípio, agora, o que o apóstolo Paulo vai fazer? Ele vai caminhar para uma parte mais prática, aplicações práticas disso que ele começou falando, dessa nova vida, dessa nova vestimenta. E é o que nós vamos falar hoje, entrar nessa parte mais prática do conceito que Paulo traz para nós. Como é essa vida revestida da nova natureza? Se nós estamos revestidos, se nós somos nova criatura, o que devemos fazer? Como devemos viver? Como devemos agir? E ainda, como que isso se conecta com tudo que Paulo vinha falando nos capítulos anteriores, desde o começo da carta? E é o que nós vamos ver hoje. No final do texto da semana passada, Paulo já faz essa ponte. Ele diz que essa nova vida, como eu comentei, é uma vida de, o que ele diz aí no versículo 24? Justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou, em outra versão, na NVT, diz que é uma vida justa e santa. Ou seja, a nova vida em Cristo implica justiça, retidão, santidade. Irmãos, nós que estamos em Cristo, vivemos um processo de crescer continuamente em santidade. A nossa vida precisa ser assim, um progresso, um avançar dia após dia. Em que direção? Na direção de sermos santos, de sermos mais parecidos com Cristo, crescer em santidade diante de Deus. Existem duas grandes graças recebidas de Cristo nessa vida, em Cristo, que é a justificação e a santificação. Nós fomos justificados, e isso implica dizer que Deus um dia nos perdoou. E diante de todos os nossos pecados, Ele nos redime. Em nosso arrependimento, Ele nos perdoa e Ele nos declara justos. Ele declara sobre nós que não existe nenhuma condenação em nossa vida, como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 8, no versículo 1. Então, nós somos justificados, somos declarados justos. Mas, a partir de então, nós vivemos o processo da santificação, quando Deus vai tirando de nós, Ele que antes, na justificação, tirou a culpa do pecado, Ele vai tirando agora a corrupção do pecado. Ele vai tirando progressivamente de nós o efeito, o domínio do pecado. Enquanto vivemos aqui nesse mundo, enquanto vivemos sob o efeito da queda nessa vida, nós ainda pecaremos. Mas Deus opera em nós a santificação dia após dia, e nós crescemos nele. Então, a justificação ocorre de uma vez por todas, quando Deus nos perdoa e nos declara justos. A santificação é progressiva e é o que está acontecendo agora em nós que estamos em Cristo. Ou seja, dia após dia, nós vivemos essa verdade. Hoje, nós precisamos estar crescendo em santificação. Precisamos estar mais próximos de Deus do que estávamos ontem. E amanhã nós precisaremos estar mais próximos de Deus do que estamos hoje. E assim continuamente. A nossa vida segue num processo de avanço, de crescimento, de aproximar-se de Deus. Paulo vai expor agora como isso acontece. Existem muitas formas pelas quais nós podemos pecar. Existem muitas oportunidades de pecar que nós vivemos todos os dias. Nós precisamos estar atentos a elas. E quando elas aparecerem para nós, precisamos nos voltar para Deus e buscar a santificação. Que formas são essas? Que oportunidades são essas? Paulo começa a especificar isso aqui. E ele não só vai mostrar essas formas, como também vai mostrar princípios essenciais que nos ajudam a vencer esses pecados. Então, é o que nós vamos ver aí no nosso texto, em Efésios, capítulo 4, ainda, a partir do versículo 25,
e nós vamos até o capítulo 5, no versículo 2. Acompanhe comigo, vai dizer assim, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém. Irmãos, vamos orar, pedir a direção de Deus nessa manhã. Santo Deus, nós bendizemos o seu nome, ó Pai, nós te agradecemos, porque mais uma vez nesse dia o Senhor se revela a nós através da sua palavra. O Senhor, já na leitura da sua palavra, fala conosco e nos instrui, nos direciona, nos orienta, de acordo, ó Pai, com a sua vontade. Nós queremos nos colocar diante de Ti, dispostos, ó Deus, e desejosos de aprender do Senhor. Pedimos que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, que enquanto meditarmos, ó Deus, nas Sagradas Escrituras, na revelação do Senhor para nós, o Senhor possa trabalhar em nosso interior aquilo que precisamos aprender, aquilo que precisamos mudar, e que dessa maneira o Senhor nos ajude, ó Pai, o Senhor opere em nós o processo da santificação e torne cada um de nós um pouco mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos. Amém. Então, no nosso texto, nós vimos que ele começa com uma expressão que é muito comum nas cartas, onde ele faz uma conexão e ele diz, por isso, versículo 25, por isso o quê? Por isso que vínhamos falando antes, tendo abandonado as roupas velhas e se revestido das roupas novas, estando agora vivendo uma nova vida. Por isso, o que fazer? A partir de então, o que você faz? Paulo vai começar a mostrar que essa mudança da roupa velha pela roupa nova, da velha natureza pela nova natureza, precisa transparecer na nossa vida. Ela tem um efeito, ela tem consequências, ela nos afeta, e ela transparece nas nossas ações, transparece no nosso comportamento, transparece inclusive no nosso temperamento. Todas as coisas começam a ser transformadas, a nossa vida começa a ser transformada por conta dessa mudança que aconteceu no nosso interior, de jogarmos fora as roupas velhas da velha natureza e nos revestirmos das roupas novas, da roupa nova da nova natureza. Então, essa mudança transparece. E como que ela transparece? Bom, o apóstolo Paulo vai trazer esses exemplos práticos de coisas do cotidiano, falando especialmente sobre pecados comuns que os cristãos ali de Éfeso praticavam, mas que não são pecados exclusivos deles, não são pecados exclusivos daquela época, são iniquidades, transgressões que em todas as épocas e todas as pessoas estão sujeitas a cometer também, a praticar também. Então, são pecados comuns que devem ser abandonados. E ele vai falar no começo do texto sobre 4 pecados, ou 4 classes de pecado principais. Mas em todo o texto, ele vai trazer para nós um princípio em comum, que fica subentendido nos primeiros versículos e que é esclarecido no final. E nós vamos chegar nesse princípio. Bom, qual é o primeiro pecado que Paulo trata aí, já no versículo 25?
a mentira. A mentira. Ele diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. E agora uma pergunta que vocês precisam estar um pouco mais atentos. Por que Paulo fala desse pecado primeiro e não de outros? Por que o primeiro pecado que ele trata aqui é a mentira? Quem conseguiu pescar isso aí no texto, entender isso aí no texto? Alguém tem uma sugestão? Sim. E em cambio, quando falamos que nos revestimos da justiça, retidão e verdade, e que nos revestimos de Cristo absolutamente, vamos a ser imitadores do Senhor. Sim. Então a mentira não faz parte Sim. de um cristão. Sim. A mentira parte do diabo, né? É algo que vem do mundo, do pecado, né? Do diabo. Mas por que ele trata primeiro desse pecado e não de outros no texto? Existe uma conexão aí. Olha como termina o versículo 24, o texto que nós falamos na semana passada. Qual é a última palavra que nós temos aí no versículo 24? Verdade. Então, Paulo está falando sobre a característica dessa nova vida. É uma vida de justiça e retidão. Mas não somente isso, essa justiça e retidão procedem da verdade. A verdade que Cristo veio revelar a nós. Cristo mesmo é a verdade revelada ao mundo. Ele revela a verdade de Deus, ele revela os princípios que são verdadeiros da palavra do Senhor. E isso faz contraste com o que nós temos ali no versículo 22, quando o apóstolo Paulo fala sobre os desejos enganosos. Ou seja, existe aqui uma dualidade. De um lado, nós temos a velha natureza, e a velha natureza é constituída dos desejos enganosos, os desejos mentirosos, o pecado que mente para nós, que nos engana. Do outro lado, nós temos a nova natureza, que é composta, é constituída da justiça, da retidão. E essa justiça e retidão vem da verdade, a verdade de Deus, que não mente para nós. Os nossos desejos, os nossos pecados mentem para nós. De que maneira? Prometem alegria, prometem satisfação, prometem que se nós cedermos a eles, aos nossos desejos pecaminosos, a nossa vida vai ser mais satisfeita, vai ser melhor. Mas no final, o que ele oferece? A morte. O salário do pecado é a morte. Ainda que nós tenhamos uma satisfação imediata, instantânea, nós teremos no futuro a perdição, a morte eterna e consequências ainda nessa vida que são negativas para nós. Então essa é a mentira do pecado e que nós vemos desde o Éden. Como que a serpente conversa com Eva? O que a serpente diz? Olha, se você fizer aquilo que Deus disse para você não fazer, você vai ser tão sábia, vai ter tanto conhecimento, vai ser tão poderosa quanto Deus. Você vai ser como Ele é. Então o diabo ele traz a mentira para convencer a Eva de comer do fruto e desobedecer a Deus. E assim é todo pecado. Ele mente para nós. Os desejos são enganosos, prometem alegria, mas oferecem a morte. Oferecem a morte. Ou seja, irmãos, todo pecado possui um espírito de engano. Todo pecado nos distancia da verdade, com promessas de satisfação que no fim levam à morte. Mas a justiça não é assim. A justiça, ela vem da verdade. E as promessas que a justiça faz para nós são verdadeiras. São promessas verdadeiras. Porque Cristo promete vida. Cristo promete que nós estaremos satisfeitos nele, que nós estaremos plenos nele, se renunciarmos aos nossos desejos pecaminosos, se renunciarmos àquilo que a nossa carne deseja e que o diabo busca nos convencer a fazer. Nós encontraremos vida. E quando nós fazemos isso, o que acontece? De fato, encontramos vida. Ou seja, a palavra de Deus revela a verdade para nós. A justiça e a retidão procedem de Cristo, são procedentes da verdade. São procedentes da verdade. Agora, aquilo que o pecado faz conosco, nos engana, muitas vezes nós também fazemos com os nossos irmãos. Nós também mentimos, nós também enganamos. Nós também tentamos ludibriar, passar a perna, enganar.
E por isso, então, ele traz essa sequência daquilo que nós devemos viver, seguir a verdade, para aquilo que nós devemos fazer, também seguir a verdade. Deixar de lado a mentira, não mentir ao nosso próximo, não mentir ao nosso irmão. Irmãos, a mentira é um dos primeiros pecados que ficam evidentes na nossa vida. Não é verdade? Quando a gente olha ali os pequenos, desde cedo, eles tentam nos enganar para fazer o que querem, né? Assim que tem a noção do que é certo, do que é errado, alguns já ficam olhando para ver se os pais estão vendo quando eles querem ir lá e fazer aquilo que eles sabem que não pode. Ou seja, eles querem enganar, eles querem fazer as coisas escondidos, né? Então, quando eles vão crescendo, isso vai se desenvolvendo e começam a mentir diretamente, né? Dizer que não fizeram. Eu trabalho, a Dami também, né, com crianças na escola, e muitas vezes acontece, já nas primeiras turminhas ali, de um colega vir e falar: tio, fulaninho me empurrou. E a gente pergunta: fulano, você empurrou o colega? E ele, firmemente: não empurrei. E aí alguém que viu disse: não, eu estava ali, ele empurrou. Aí a criança vê que foi pega ali na mentira, mas foi sem querer. E começa a tentar encontrar caminhos, né, para se livrar e para esconder aquilo que fez. Então, desde cedo, isso está presente em nós. E, às vezes, a gente até ensina, né, as crianças a fazerem isso, com as brincadeiras. Ah, te enganei, te peguei. Ah, trolei você. Hoje em dia, está na moda entre os youtubers, né, essas brincadeiras de trollagem, de enganar, de criar uma peça ali para a pessoa cair naquilo. E a gente acha graça disso. Ah, te enganei. A gente ensina as crianças a fazerem isso, né, a enganarem os outros, a brincarem enganando e acharem isso algo agradável. Não existe mentira nem mentirinha. Sim. Às vezes a gente tenta minimizar a mentira, sim, e a gente chama a mentira de mentirinha, ou mentira boa, mentira do bem, né? Não existe, né? Brincadeirinha, a gente dá outros nomes, né? Ah, não é mentira, é brincadeira. Ah, é brincar de mentir, né? É uma mentira. E a gente vai ensinando isso desde cedo. Então, realmente, a gente minimiza para não nos depararmos com a gravidade, com a seriedade da mentira. E a gente dá outros termos. É uma mentirinha, é uma mentira do bem, é uma brincadeira. Mas a pessoa, quando não está acostumada a mentir, se ele calhar de mentir, a mente dele diz: você está mentindo. Sim. Ele sabe. Sim. Está mentindo porque aquilo fica dentro da gente. De fato, a nossa consciência nos acusa, né, quando mentimos. O que é bom é não mentir. Sim. Sim, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Deixem a mentira. E perceba que é o mesmo termo de quando ele fala das roupas velhas. Né? Deixem, se dispam, abandonem as roupas velhas. É a mesma ideia, melhor dizendo. Agora ele fala: abandonaram as roupas velhas? Abandonem a mentira. É isso, não mintam, sigam a verdade, vivam em verdade. Existem pessoas que são acostumadas a mentir, né? E a mentira se torna algo comum na vida dessa pessoa. De fato, parece que muitos dos efésios eram assim, e muitos de nós também vivemos uma vida em mentira e nos acostumamos com essa realidade. Tanto contar mentiras, como também viver mentiras, que é aquilo que nós chamamos de hipocrisia. Nós mostramos algo para as pessoas, mas, no fundo, quando ninguém vê, nós sabemos que o que nós fazemos ou o que nós acreditamos é algo totalmente diferente. A hipocrisia também é uma forma de mentira. Então, todas essas maneiras explícitas, implícitas, todas essas formas de mentir, mentiras grandes ou mentirinhas, todas elas precisam ser abandonadas. Deixem a mentira e sigam a verdade. Pastor? De certa maneira, a gente precisa observar aqui como é importante a gente juntar o texto com o contexto, né? Como você colocou, porque o que explica o texto é o contexto, né? Não se a gente ficar só no texto e não olhar o que está ao redor, que a gente leu antes ou que vem depois, a gente acaba não compreendendo. Então, é importante fazer essa conexão para a gente poder se despertar. Sim. Mas, de certa forma, o que a Diego colocou também tem muito sentido. Sim. Porque quando Paulo começa, no primeiro capítulo, ele diz que nós
agora somos filhos de Deus. Né? E a natureza de Deus é a verdade. Sim. Né? Por outro lado, Jesus vai dizer em João 8 que o diabo é o pai da mentira, porque ele mente desde o princípio. Ou seja, então a natureza que nós revelamos através da verdade ou a mentira é uma natureza ou divina ou demoníaca, Sim. ou de Deus ou do diabo. Né? A mentira, ela nunca vai ficar no meu termo. É. Ela sempre Como a vai irmã ser- falou, né? Não existe uma mentira ali intermediária, menor. ela sempre vai ser A mentira sempre parte do diabo. Sim. E é interessante que a mentira é muito importante para nós, seres humanos, porque ela serve para nós para duas coisas muito importantes para nós, que são a autodefesa, Sim. o instinto de preservação, a gente mente para se defender, para não sofrer o castigo ou punição, e também a gente mente para buscar a autoafirmação. Sim. São duas coisas muito importantes para nós. Então, o que Paulo diz aqui não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Por isso, ela precisa partir de uma natureza transformada. Às vezes existem questões de fato psicológicas envolvidas na mentira, né? A gente quer evitar o confronto, a gente quer evitar a exposição, né? Então a gente teme ser exposto. A gente, quando mente, sempre tem um interesse particular, né? Eu quero algo para mim, algo que me beneficie, ou eu quero evitar algo que me prejudique. Ou seja, eu vou esconder aqui uma informação para não ser confrontado por conta dela. Ou então eu quero convencer alguém e eu oculto algumas informações que são importantes, né, e conto só aquilo que vai me ajudar a convencer aquela pessoa. Ou seja, eu estou sempre, quando a mentira acontece, a gente está sempre buscando se beneficiar de alguma maneira. Existe um propósito, uma intenção ali por trás. Então, de fato, é algo difícil, né, porque a gente precisa conseguir ir além, né, romper com isso e não ceder a essa necessidade, talvez, ou a esse desejo de se beneficiar com aquilo que a gente está fazendo. E, realmente, a mentira, entendendo isso, a mentira sempre parte do diabo, nunca parte de Deus. Então, quando Paulo continua o texto, ele vai dar um motivo para a gente abandonar a mentira. E qual é o motivo? No final do versículo 25. Porque somos membros do mesmo corpo. E quando a gente fala sobre ser membros do mesmo corpo, quem é o cabeça desse corpo? É Cristo. Então, aquilo que estamos falando, o que parte de Cristo nunca é a mentira, sempre é a verdade. Aquilo que vem do diabo é a mentira, mas o que vem de Cristo é a verdade. Se nós estamos conectados a Cristo, o que parte de nós precisa ser também a verdade. Então, nós somos membros desse corpo em que Cristo é o cabeça, em que Ele próprio, sendo a verdade, é o cabeça de cada um de nós, de modo que nós vivemos também em verdade. Mas aqui nós também precisamos entender algumas outras questões. Primeiro, o que o pastor colocou, o motivo da mentira sempre é um desejo egoísta, um desejo que me coloca como prioridade. A minha intenção, o meu interesse é prioridade. Eu quero me beneficiar, me satisfazer de alguma forma. Então eu passo por cima da verdade, eu passo por cima dos princípios, eu passo por cima daquilo que eu acho que é certo, que eu sei que é certo, visando um ganho pessoal. Segunda questão que também é importante entender é que todo pecado é uma ofensa, de alguma maneira. Todo pecado ofende, prejudica a alguém, ofende de alguma forma, se volta contra alguém. Então, primeiro, todo pecado é um pecado contra Deus, é uma ofensa contra Deus, porque Deus, sendo nosso Senhor, é aquele que nos instrui, é aquele que nos mostra a verdade e que diz, sigam a verdade, vivam em santidade. E quando nós rompemos a santidade, nós pecamos contra o Senhor, nós nos voltamos, nos rebelamos contra o Senhor. Ainda, todo pecado é uma ofensa contra nós mesmos, porque nós estamos gerando um prejuízo para nós estamos nos aproximando da morte espiritual, nos distanciando de Deus. Mas também, todo pecado, ou a grande parte deles, é uma ofensa ao próximo, ao meu irmão. Porque quando peco, eu passo por cima do meu irmão. Pensa na mentira, por exemplo. A mentira é prejudicar o irmão ou privar alguém da verdade para que eu seja beneficiado. Então, eu ofendo também o meu irmão. E agora a gente volta para o termo que Paulo usa. Nós somos membros do mesmo
corpo. Então, como que essa ideia de sermos membros do mesmo corpo nos orienta, nos encoraja a deixarmos a mentira? Se eu sei que a mentira visa um ganho pessoal, e se eu sei que a minha mentira ofende o meu irmão, entender que todos nós somos um, e que eu não sou mais importante do que o meu irmão, eu não sou prioridade sobre o meu irmão, isso vai fazer com que eu deixe o meu pecado de lado, em prol do benefício do corpo. Então, o crente, ele não visa o seu bem particular em primeiro lugar. Ele olha para o bem do todo. Ele olha para o bem do corpo de Cristo. Ele prioriza o bem do seu irmão. E então não vive em pecado, porque não quer ofender ou prejudicar ou enganar o seu irmão. Todos nós somos membros do mesmo corpo. E essa metáfora do corpo não é nova aqui no texto em Efésios. Você vai lembrar dela sendo falada outras vezes. É lá no capítulo 2, no versículo 16, Paulo já traz essa ideia quando fala da união dos judeus e gentios. Nós fomos unidos em um só corpo. Capítulo 4, no versículo 4, mais uma vez, ele fala que nós estamos em um só corpo. No versículo 15 e 16, ele fala novamente, e esse texto eu gostaria de ler com você, você pode voltar só uma página. No capítulo 4, no versículo 15, quando ele vai dizer: mas seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, se nós estamos no corpo, qual é o nosso grande objetivo? Seguirmos a Cristo para a edificação do corpo, a edificação de si mesmo. Então, não vivemos em engano, não enganamos uns aos outros, não prejudicamos uns aos outros, pelo contrário, vivemos a verdade, beneficiamos e edificamos o nosso irmão, o nosso próximo, fazemos parte de um corpo, somos um só. O cristão não vive para si mesmo, ele vive para Deus. E vivendo para Deus, ele beneficia aqueles que Deus ama, a sua igreja, o seu corpo. Mais à frente, Paulo vai trazer novamente a metáfora do corpo, falando ali sobre o relacionamento entre o marido e a esposa, e ele vai explicar isso melhor para nós. Olha o que está lá no versículo 29 do capítulo 5. Ele diz: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Ou seja, ninguém faz mal ao seu próprio corpo. Ninguém quer prejudicar o seu próprio corpo. E quando nós mentimos, quando nós enganamos o nosso irmão, nos falta esse entendimento de que nós somos um, de que nós estamos edificando uns aos outros. Quando eu minto, quando eu engano o meu irmão, eu estou me separando dele, eu estou me colocando como prioridade sobre ele. Mas se eu entendo que eu sou um corpo, eu me uno ao meu irmão. E eu digo: não, o bem do meu irmão é o bem para mim também. E o mal do meu irmão é o mal para mim também. Então eu quero o bem. Se eu quero o bem desse irmão, não vou enganá-lo. Vou viver com ele a verdade. Em vez de mentir, vou seguir a verdade. E debaixo desse entendimento, irmãos, Paulo fala ainda de mais 3 pecados. Acerca da mentira, alguém quer deixar um comentário? Sim. A gente percebe aqui que existe também uma relação de pertencimento que ele quer destacar, né? Sim. Ou seja, ele está dizendo: olha, fazemos parte do mesmo corpo, como você destaca, o cabeça é Cristo. Ou seja, os nossos irmãos, eles pertencem a Cristo. Então, se nós mentimos para eles, nós mentimos para Cristo. Sim. Se nós somos um corpo e o que afeta o dedo afeta a mente, afeta a cabeça, existe uma relação de pertencimento. Da mesma forma, a nossa relação como igreja com Cristo se dá do mesmo efeito. Se nós mentimos para os nossos irmãos, nós mentimos para Cristo. Sim. Então, assim, tem duas coisas uma coisa que eu acho que é interessante, que Paulo ele
pastor, porque a verdade é essencial para a edificação da igreja, o Sim. bem-estar da igreja, e que também eles parece que o que ele dá a entender é que ele espera que a verdade seja algo comum na igreja. Ele não espera que o mundo fale a verdade entre si, mas ele espera que na igreja os irmãos vivam baseados na verdade, que eles falem a verdade uns com os outros. Sim. Né? E a gente, quando a gente faz um paralelo com o que acontece hoje, a gente fica assustado, porque hoje a pessoa mente até para o pastor, mente para o bispo, mente para todo mundo, porque a questão é que virou uma situação em que nós perdemos esse temor. Nós, infelizmente, normalizamos a mentira, né? Uma palavra acrescentada no que eu Sim. porque a verdade, a pessoa que oculta uma mentira e ela revela que aquilo é uma mentira, ela se liberta, Sim. porque ela sabe que dentro dela ela mentiu, a fez anos e anos. Sim. Mas o dia que ela fala a verdade, é uma libertação. De fato, viver em mentira, sim, viver na mentira é viver aprisionado. Né? Você ter aquele peso de consciência, aquela prisão de manter aquela mentira continuamente. E quando nós vivemos essa experiência, né, de contar a verdade, isso nos liberta, tira de nós esse peso. Sim, sim. Então, como o pastor falou, né, nós vivemos em corpo, nós vivemos em um só corpo, estamos todos unidos e estamos todos unidos a Cristo. Então, esse entendimento de que se faço mal para o meu irmão, se ofendo o meu irmão, ofendo a mim mesmo, sendo parte do mesmo corpo, também se aplica a Cristo. Né? Se eu ofendo ao meu irmão, se eu estou indo contra o meu irmão, eu estou também ofendendo a cabeça do corpo, que é Cristo, estou indo contra ele. Precisamos compreender isso, entender a seriedade da mentira. Precisamos também, como o pastor disse, viver a verdade como uma cultura na igreja. E em muitos contextos a gente vê o contrário. Né? A igreja, dentro do contexto da igreja, muitas pessoas escondem aquilo que pensam, aquilo que vivem, escondem seus pecados, vivem em hipocrisia, né? E não deve ser assim, irmãos. O contexto da igreja, os relacionamentos entre nós precisam ser fundamentados na verdade, na sinceridade, na clareza. E assim nós vamos seguir a Cristo, que é a verdade, de quem procede a verdade. Amém? Qual o próximo pecado que ele trata aí no versículo seguinte? A ira. Mas eu colocaria como os pecados da ira. Pecados que provêm da ira. Versículos 26 e 27. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Então, irmãos, a ira também é um pecado que está presente lá nos pequenininhos, né, desde o começo da vida. E todos os dias nós somos expostos a muitas situações que geram ira, que geram raiva. Você pode pensar aí em situações que para você são situações que te tiram do sério, né, que te deixam mais enraivecido, com ira. Por exemplo, a gente pensa no trânsito, né, para quem dirige. O trânsito é um ambiente caótico, né? Então aquela pessoa que te fecha sem dar seta, a primeira coisa que vem é raiva. Ou quando você está procurando uma vaga no centro da cidade e você está com hora, você precisa achar uma vaga e não encontra. Começa a vir aquele estresse, aquela raiva, situações que geram ira. Quando você está tentando fazer alguma coisa que dá errado, está tentando fazer uma receita ali e no final você vê que o bolo solou, dá aquela raiva, meu Deus do céu, era para dar certo, tinha tudo para dar certo. Né? Então, a raiva, a ira, né, esse sentimento é um sentimento que acomete a todos nós. E a gente vai ver no texto, irmãos, que a ira em si não é um pecado, não necessariamente é pecaminosa. Olha o que ele diz aí. Fiquem irados e não pequem. Ou seja, coisas distintas. Fiquem irados e não pequem. A gente vê, por exemplo, Jesus em alguns momentos com esse sentimento de indignação. Se você for em Marcos 3, no versículo 2, vai dizer que Jesus estava prestes a curar um homem no templo, era sábado, e as pessoas estavam ali em volta, prontas para esperar ele fazer um milagre para depois acusá-lo. O Senhor curou no sábado.
E o texto diz que Jesus fica indignado com aquilo. Então, repreende aquelas pessoas e cura aquele homem. O termo que é usado ali é, o que é traduzido para nós, indignação. O sentimento de indignação, de ira com o que aconteceu. Ou o conhecido também episódio de Jesus no templo, quando ele purifica o templo, vira as mesas dos cambistas, daqueles que estavam vendendo coisas ali, opostas àquilo que Deus desejava, e ele diz: vocês estão fazendo da casa do Senhor um covil de salteadores, um covil de ladrões. Então a gente vê esse sentimento em Cristo. O que o texto está dizendo para nós é: vocês podem ficar irados, mas quando a ira vier, não pequem. Quando a ira aparecer, não pequem. Ou seja, nem toda ira nem toda ira é pecaminosa, mas a ira é um terreno fértil para o pecado. O momento da ira é um momento em que o pecado está ali, batendo na nossa porta, não é verdade? Porque você pode fazer com a ira diversas coisas, e muitas delas são contrárias à vontade de Deus. A ira é perigosa. Ela em si não é um pecado, mas ela é perigosa. Ela pode te levar a pecar. Você pode, por exemplo, se irar desproporcionalmente. A coisa que aconteceu não é tão grande, mas você se ira e você perde a cabeça com aquilo. Você pode, talvez, se irar contra a pessoa e não contra a ofensa, contra aquilo que a pessoa fez. E você começa a criticar a pessoa, julgar a pessoa, se voltar contra a pessoa, quando, na verdade, o que te deixou irado foi a ofensa, foi aquilo que foi feito. Você pode desejar a vingança quando se ira, alimentar isso no seu coração, ficar remoendo aquilo que aconteceu com aquela raiva, transformando aquilo em ódio e desejando que algo ruim aconteça com a pessoa que fez algo contra você. Ou pior, você pode revidar, você pode, de fato, fazer algo para se vingar daquela pessoa. Todos esses são perigos que nós vivemos durante o momento da ira. Ou seja, irmãos, quando acontecer de nós passarmos por esse terreno, por esse campo minado da ira, nós precisamos sair dele o mais rápido possível. Nós não podemos ficar ali, não podemos continuar ali. Irai-vos, mas não pequem. Fiquem irados, mas não pequem. Saia dele o mais rápido possível. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer no final do versículo 26. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não prolongue essa ira até o fim do dia. Não deixe que ela se estenda. Não fique remoendo aquilo no seu coração, no seu interior por muito tempo. Resolva isso. Não alimente essa raiva, não alimente essa ira, não alimente essa indignação, porque quanto mais tempo você passar ali, mais próximo você vai estar de pecar. Mais próximo você vai estar de fazer algo que desagrada ao Senhor. Não remoa a sua ira, não se vingue, não busque vingança. E o próprio apóstolo Paulo fala algo interessante relacionado a isso, lá em Romanos. Vou pedir para você voltar um pouco comigo em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, nos versículos 19 a 21. Quando Paulo diz assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, ou entreguem para Deus a ira, deixem com Deus a ira. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, não retribua, não queira fazer justiça com as próprias mãos. Entregue a sua ira para Deus, deixa que Deus vai retribuir. Da sua parte, faça o bem, mesmo para aquelas pessoas que te ofenderam, mesmo para aquelas pessoas que fizeram algo contra você, mesmo para aquelas pessoas que despertaram ira em você. Faça o bem, não busque vingança. Deixe a retribuição com Deus. Não se deixem vencer pelo mal. Vençam o mal com o bem.
Não se deixem vencer pelo mal. E essa ideia, não se deixem vencer pelo mal, é muito próxima da ideia que Paulo traz aqui no versículo 27, quando ele diz: não deem ou nem deem lugar ao diabo. Ou seja, na ira, não se deixem vencer pelo mal, ele diz em Romanos. Na ira, não deem lugar ao diabo. Irmãos, o diabo, ele anda ao nosso derredor, buscando aqueles que ele pode devorar. O diabo, ele busca nos fazer pecar, ele quer nos levar ao pecado, e ele busca oportunidades para isso. Você deve entender e lembrar que naquele momento que você está tomado de ira, é um momento propício para que você peque. Então o diabo, ele está ali, tentando te fazer pecar, tentando te afastar de Deus. E quando Paulo diz: não deixem o sol se pôr sobre a sua ira, não estenda o tempo da ira, ele está dizendo: se você fizer isso, se você remoer a sua ira e ficar por um longo tempo irado, enraivecido, você está dando lugar para o diabo. Você está permitindo que o diabo fique ao seu redor, buscando te fazer pecar, até o ponto que ele consiga te fazer pecar. Não deem lugar ao diabo, ou não se deixem vencer pelo mal. Não deixe que a ira destrua você. Não deixe que a ira te leve para longe de Deus. Não deixe que a ofensa que alguém fez contra você te distancie do Senhor. Não dê lugar ao diabo. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Sim. A tradução não ajuda muito. Sim. Ela fala: fiquem irados. Aí dá a sensação que Paulo Que é uma ordem, né? Complacente com a ira. Não, vocês podem ficar irados à vontade. Não é isso que ele quer dizer. Não, exatamente. A tradução não ajuda. Paulo não está aqui dando carta branca para se irar o tempo todo, né? Inclusive, lá na frente, né, na nossa própria porção, ele vai dizer no versículo 31, que não haja no meio de vocês. Ele cita algumas coisas. Uma delas é qual? A ira. A ira. Então, que não haja no meio de vocês a ira. Parece um contrassenso, né, com fiquem irados, justamente é uma questão da tradução. O fiquem irados aqui não é uma ordem, se irem à vontade. Não, o que ele quer dizer é: quando acontecer de vocês ficarem irados, se em algum momento vocês ficarem irados, não pequem. Mas o objetivo é não se ire. E aí a gente vai ver isso mais claramente no versículo 31. Não haja no meio de vocês a ira. Como estancar uma sangria, né? Sim. Antes que você perca todo o sangue e morra, faça alguma coisa de imediato para estancar. Sim, é como uma sangria. Então, o ideal é não se cortar, mas caso você se corte e comece a sangrar, não deixe o teu sangue ir embora, estanque aquilo ali. Então, é mais ou menos essa a ideia, exatamente. Então, irmãos, não deixe seu sangue ir embora. Não deem lugar ao diabo. Não permita que a sua ira te leve ao pecado. É interessante que a palavra diabo traz essa ideia de divisão, de oposição. E é basicamente o que a ira faz conosco. Ela nos divide, nos distancia. E aí a gente volta para o princípio do versículo 26, do versículo 25, nós somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, a ira não pode nos dividir, não pode nos afastar. Se acontecer de nos irarmos, devemos buscar a reconciliação. Ir até aquele irmão para solucionar aquela questão, não para se vingar, não para retribuir, não para se opor, mas para buscar resolver, entregando a nossa ira a Deus e não dando lugar ao diabo. Amém, irmãos? Amém. Sobre a ira, alguém quer fazer algum comentário? Vamos para o próximo, então. Qual é o próximo pecado que Paulo trata aí? Versículo 28. O roubo. Versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Aquele que roubava, não roube mais. O que é roubo, irmãos? Roubar é você tomar do outro algo que não é seu, e você tomar aquilo do outro sem o consentimento daquela pessoa. É você se apossar de algo que não é seu, sem o consentimento daquela pessoa. E é mais um pecado que nós cometemos desde cedo, pegamos ali aquilo que não é nosso.
mas que quando crescemos, ele se reflete numa desonestidade. O roubar é viver em desonestidade, porque, mais uma vez, nós escondemos, nós também mentimos. Nós não deixamos que o outro tenha consciência daquilo que estamos fazendo e vamos além. Ultrapassamos o limite da outra pessoa, tomando para nós aquilo que não é nosso. E pode parecer um pecado talvez distante para a maioria de nós, mas existem pequenas expressões de roubo e de desonestidade que nós cometemos no dia a dia. Pensa, por exemplo, na sonegação de impostos. É uma forma de desonestidade. A gente está próximo aí da época do imposto de renda. Essa é uma forma de desonestidade. Você pensa, por exemplo, na pirataria, quando nós consumimos algo sem os direitos autorais, sem pagar pelos direitos de quem produziu aquilo. Também é uma forma de roubo. Ou talvez, quando nós furamos uma fila, quando nós entramos na frente do irmão na fila do café, uma forma de roubar o lugar que não é seu, roubar o lugar do irmão. Então, existem maneiras sutis em que nós roubamos coisas que não são nossas. Aceitar um troco a mais, por exemplo. O erro não foi meu, o erro foi de quem deu o troco, então eu vou guardar aqui e vou embora. Uma forma de roubo. Um roubo passivo, talvez, mas uma forma de roubo. Os adolescentes, crianças que colam na prova, se apossam de informações que não poderiam se apossar naquela hora para se beneficiar, também é uma forma de desonestidade, de roubo. Bom, aquele que roubava, não roube mais. A ideia a questão do roubo é você se beneficiar de algo que não é seu, sem o consentimento do outro. Mas no texto parece que Paulo fala realmente a pessoas que tinham o roubo como hábito de vida. Então ele diz, aquele que roubava, aquele que antes de vir a Cristo tinha esse costume de roubar coisas, de tomar coisas que não são suas, não roube mais. E Paulo está chamando essas pessoas, então, para um arrependimento. O que ele vai fazer aqui é o que ele faz em outros momentos, que ele vai fazer também no pecado seguinte, que é trazer a ideia de pare uma coisa e comece outra. Se você antes roubava, pare essa prática e faça outra coisa. E o que nós devemos fazer? Paulo diz aí no texto, aquele que roubava não roube mais, mas faça o quê? Trabalhe. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, não se aproveite daquilo que é do outro, não se aproveite daquilo que não é seu, mas produza o que é seu. Trabalhe. E trabalhe de forma honesta, fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom. Produza as suas coisas, produza os seus recursos. Irmãos, o trabalho não para nós, protestantes especialmente, não é algo distante, distanciado da santidade, da vida cristã. O nosso trabalho é algo que Deus nos concedeu, é algo que Deus nos confiou. A nossa fonte de renda é algo que Deus nos confiou. E é santificado também. Antes da reforma, na Igreja Católica especialmente, nós tínhamos aquela divisão do clero, as pessoas que eram dedicadas a Deus, que eram santas, e o laicato, que eram os trabalhadores, os cidadãos comuns, que não eram tão santos assim, porque estavam trabalhando ali no seu trabalho ordinário, no dia a dia. Mas a reforma veio e mostra para nós que não, que o nosso trabalho comum é também santificado por Deus. E nós servimos a Deus também com o nosso ofício, também com o nosso trabalho. Então, a palavra de Deus nos instrui a isso. Trabalhe. Trabalhe fazendo com as suas mãos aquilo que é bom, trabalhe de forma honesta, para ter os seus recursos, para ter aquilo que é seu e não se apossar daquilo que é do outro, não buscar aquilo que não te pertence. Busque os seus recursos. E isso tem um objetivo. Ele mostra aí no versículo 28, no finalzinho, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então, olha para onde ele foi. Uma mudança completa de mentalidade. Paulo está mostrando aqui o que o arrependimento faz conosco. Se antes de estar em Cristo, você vivia uma vida de se beneficiar em detrimento do outro, a partir do prejuízo do outro, agora em Cristo, que você viveu esse arrependimento, você precisa ter o seu coração transformado, a ponto de não mais querer se beneficiar com o prejuízo do outro, mas fazer o contrário, a ponto de beneficiar o outro
mesmo que isso custe algo para você, mesmo que isso custe um sacrifício financeiro, de tempo ou de qualquer outra ordem. O seu objetivo não é mais se beneficiar, é o bem do seu irmão, é o bem do próximo. Então você trabalha, você busca a sua renda pelo bem do irmão, mais uma vez, pelo bem do corpo, pelo bem do próximo. Ou seja, o crente ele não só não rouba, ele trabalha, mas ele não só trabalha, ele abençoa os outros. Essa é uma mudança radical que nós vivemos, irmãos. E é aqui que nós experimentamos a graça de contribuir, a graça de abençoar, a graça de fazer o bem. Essa graça de contribuir aparece muito claramente em 2 Coríntios 8 e 9, quando Paulo fala da ajuda financeira, que os irmãos da igreja de Corinto estavam sendo chamados a fazer. Você vai ver isso principalmente no capítulo 9, versículos 12 a 15. E a ideia por trás desse entendimento, desse raciocínio, é, mais uma vez, aquilo que ele fala no versículo 25. Somos um corpo, somos um só. Então, abençoamos uns aos outros. Aquilo que eu tenho deve servir ao meu irmão. Aquilo que Deus me deu deve ser aplicado para o serviço do meu irmão. Se eu tenho um carro, por exemplo, eu abençoo o meu irmão com uma carona. Se eu tenho recursos financeiros, eu abençoo o meu irmão com uma ajuda, uma compra do mês, possivelmente, meu irmão mais necessitado. Se eu tenho qualquer outra coisa que Deus me deu, eu vou colocar a serviço do meu irmão. Por exemplo, nós vamos ter o Dia da Família. Talvez algum irmão não possa ir por não ter um veículo para se locomover, e sempre que nós temos eventos, nós conversamos, alguns irmãos me procuram, por exemplo, você pode me levar, e a gente vai ajudando esses irmãos. Ou talvez não possam ir por não terem condições de arcar financeiramente. E nós, como parte do corpo de Cristo, dizemos, olha, irmão, eu vou te abençoar, eu vou pagar a sua ida. Ou seja, aquilo que nós temos precisa estar colocado, precisa ser colocado para o bem do nosso irmão, para o benefício do nosso próximo. Não roube, mas trabalhe, não só trabalhe para repartir com o necessitado. Pastor. Nesse caso, se aplica também a questão dos dízimos e das ofertas? Sim, sim. Uma vez que... Você, por exemplo, os dízimos e ofertas, eles são justamente direcionados para o bem-estar daquela comunidade. Sim. Se eu não faço, tendo condições para fazer, estou roubando de alguma forma também. Sim. Pelos meus irmãos, né? Sim. Porque, às vezes, está deixando em falta algumas necessidades que aquela comunidade precisa. Sim. Se eu pudesse estar fazendo e eu não faço. Sim, a igreja... Por querer meu benefício. Isso. Aquele valor, ao invés de eu dispor, eu estou Sim. beneficiando a mim mesmo, fazendo outras coisas para mim. Sim, Também sim. eu acho que é um pensamento desse. A igreja também, ele fala aqui dos necessitados, A igreja, ela tem essa missão, de ajudar aqueles que precisam. Aqui nós temos as cestas básicas, nós temos ajuda de pessoas que quase todas as semanas batem aqui no portão, pedindo ajuda, procurando ajuda. E essas pessoas, os necessitados da igreja, as pessoas que nos procuram, elas vão ser ajudadas com recursos que a igreja também tem administrado. E esses recursos que a igreja administra parte da própria membresia da igreja. Então, de fato, se aplica também a isso, às ofertas, aos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Tanto dos necessitados também, como para a própria manutenção. A própria necessidade da igreja, Sim, Usado comunitariamente por todos. sim, sim, São coisas que também a gente deve sim. colocar nessa Entendendo que a igreja também tem necessidades, contas a pagar, despesas, forma. Despesas, e isso vem da contribuição dos irmãos, sim, de fato. né? O pastor ia comentar algo? Eu ia comentar sobre o conceito mais moderno da diaconia, Sim, que defende que o diaconato é uma função de toda a igreja. Então, cada pessoa pode ser um diácono no seu ofício profissional. sim, Enquanto ele está ali, você é o médico, ele está servindo a Deus como um diácono, sim, não como um profissional liberal que está apenas em busca de riqueza, de reconhecimento
Sim. No coração dele, ele se entende como um servo de Deus. Sim. Se ele se entende como um servo de Deus, a função primordial dele vai ser salvar vidas, vai ser beneficiar as pessoas, ajudá-las de alguma forma dentro daquilo que ele tiver condições de fazer. Sim. Né? Isso se aplica a qualquer um, pedreiro, marceneiro, economista, e isso tem, por exemplo, Abraham Kuyper, por exemplo, Sim. ele fala bastante sobre isso, né? Sobre a questão da gente viver no mundo, mas com a mentalidade cristã. Isso Sim. muda tudo, faz toda a diferença. Então é uma questão de mudança. Tudo que ele fala aqui, sempre o ponto e o contraponto está relacionado ao quê? Ao despir e vestir. Despir e vestir, despir e vestir. E a gente, o nosso problema não é tanto ter a dificuldade de entender que a gente precisa despir. O nosso problema é que a gente às vezes quer despir, mas não quer vestir. E aí não adianta. Sim. E a gente abordou isso na semana passada. Não adianta só despir. Você tem que colocar outra coisa no lugar. Precisamos tirar a roupa velha e colocar a roupa nova, né? Então é uma transformação completa em todas as áreas, inclusive no nosso trabalho, né? Como o pastor colocou. Então o nosso trabalho ele ganha um novo sentido, né? Agora nós trabalhamos não primordialmente para o nosso benefício, para termos riquezas. Nós trabalhamos para servir ao nosso irmão, tanto com os recursos que tiramos do nosso trabalho, como com o próprio serviço que nós oferecemos ali no nosso trabalho. Então, vamos avançar, irmãos, para o nosso último ponto. Qual é o último pecado que Paulo trata aí? Versículo 29. Palavras sujas. O versículo 29 vai dizer assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, a primeira coisa que a gente pensa que quando ouve o termo palavras sujas é o quê? São os palavrões, né? Os xingamentos. E aí a gente logo se exime, né? Não, eu não falo palavrão, então esse versículo não é para mim. Mas a ideia é que, muito provavelmente, Paulo não tinha em mente somente palavrões, como a gente entende hoje. O termo sujas é sapros, que significa podre, palavras apodrecidas, palavras que corroem, que apodrecem, palavras que fazem mal. Ou seja, é um termo mais amplo. Palavras que não edificam, que fala sobre palavras pesadas, um palavreado pesado, grosseiro, agressivo. Não necessariamente, claro que também os palavrões, né? Mas não somente isso. Qualquer tipo de palavra agressiva, qualquer tipo de palavra pesada, qualquer tipo de palavra que faz mal, que apodrece, que corrói, que não edifica. Irmãos, existem palavras que nós não falaríamos se estivéssemos falando aqui desse púlpito, mas que às vezes falamos no dia a dia, né? Falamos em outros momentos. Não falaríamos se estivéssemos aqui na igreja, diante dos irmãos, mas falamos quando estamos no nosso cotidiano. Palavras inapropriadas. E o texto está dizendo nós precisamos guardar os nossos lábios e falar em todo tempo, não aquilo que faz mal, não aquilo que traz ruína, traz peso para a vida do meu irmão. Eu preciso falar, pelo contrário, palavras que edificam, palavras que fazem o bem e não que ofendem. Às vezes nós falamos palavras ofensivas ou usamos palavras ofensivas com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, e achamos que não, é meu filho, então eu posso falar. Mas não. A nossa boca precisa ser um canal de bênção, de palavras que transmitam graça. Nós somos chamados, irmãos, a transmitir vida com os nossos lábios, a transmitir graça com os nossos lábios, não a transmitir peso ou dor. E é possível também que essa expressão, palavras sujas, trate não só de palavras especificamente, mas de conversas, de diálogos sujos, né, de diálogos que não edificam. Aquelas conversas no trabalho, né, que não são nem de longe conversas cristãs, né, que não são conversas santas, e que tantas vezes nós entramos ali e ficamos naquelas conversas e participamos daquelas conversas. Aquelas piadas que às vezes contam no trabalho, piadas sujas, e a gente, em vez de se afastar, a gente participa, a gente ri junto, a gente está naquele meio. Que não parta de vocês, ou que vocês não participem de conversas sujas, de palavras sujas. Os lábios de vocês precisam ser
fonte de bênção? Porque nós somos testemunhas de Cristo, irmãos. Nós estamos nesse mundo testemunhando de Cristo. Nós somos santos, chamados para a santificação. E os nossos lábios precisam transmitir isso também. Amém? Até a linguagem de sinais, né? Sim. É a linguagem de sinais, porque tem sinais para nós que a gente sabe claramente o que significa. Ninguém Sim. precisa falar, mas o sinal em si ele já fala. Sim. Então, na linguagem de sinais também, as expressões, né, existem sinais que são feitos que são grosseiros. Né? De fato, na escola, essa semana, curiosamente, aconteceu umas 2 ou 3 vezes de crianças virem me perguntar, crianças pequenas, né? Ah, tio, esse sinal aqui pode fazer? É um sinal feio, né? E a gente fala, não pode. A gente tem que instruir, porque também são termos ofensivos, são sinais ofensivos, né? Expressões ofensivas. A gente tem que ter cuidado, inclusive, com isso. Não só palavras, mas também expressões. Está ligado à ira, né? Também está diretamente Sim. ligado à ira. Quando nós estamos ali no terreno da ira, é o momento que é mais propício para que esse tipo de palavreado aconteça, palavras ofensivas. Justamente porque quando a gente se ira, especialmente quando alguém nos ofende, na nossa mente a gente quer retribuir de alguma forma. E às vezes a gente retribui ferindo aquela pessoa através de palavras. Né? E isso vai contra 2 dos pecados que Paulo trata aqui, né? Os pecados da ira e os pecados da boca, né? Dos lábios, das palavras. Você ofende uma pessoa, você sozinho, prende o dedo na gaveta para você ver. Sim. Então, uma ira, se você não se controla, você vai falar uma palavra. Sim, você solta uma palavra, não somente para outra pessoa, né? Você bate com o pé na mesa e solta uma palavra grosseira. Sim, Pensamentos na mente da gente, a gente tem que dominar. isso. Se deixar, você extrapola. E dominar esses pensamentos é justamente o processo de santificação que nós estamos vivendo todos os dias. A questão aí é a concessão, né? Sim, Porque se você abre uma gretinha, é, aí, depois que o pecado colocar o pé ali naquela greta, você não consegue mais fechar a porta. A tendência é a porta se abrir cada vez mais. sim. As coisas começam pequenas, né? Começa pequeno. Às vezes você abre a concessão para aquele termo que não é um palavrão, mas que você sabe que é pesado, né? Mas você comenta que, não é palavrão, posso falar. E ali você vai cedendo a termos cada vez mais pesados, né? E o pecado vai fazendo cada vez mais parte da sua vida. Tem palavras que é pior que um tapa, né? Sim, tem palavras que ferem, né? Tem palavras que ofendem, que são piores do que um tapa, uma agressão física. Né? E a gente, às vezes, usa, né, essas palavras com desculpas, né? A gente dá desculpas para isso. A gente fala, não, eu sou sincero, eu sou assim, né? Eu falo mesmo, e é meu jeito de ser, eu sou sincero. E a gente coloca a sinceridade como desculpa para ofender o outro, né? Para não ter cuidado com as palavras que a gente está direcionando ao outro. Né? Ou a gente pensa assim, não, eu falo o que tiver que falar, se o outro não gostou, problema dele. Né? São ideias que às vezes a gente carrega, né, e que não são bíblicas. A nossa ideia, o nosso pensamento deveria ser qual? Não, eu vou me preocupar bem com as palavras que eu vou usar, porque a minha prioridade é edificar quem está ouvindo. Da minha boca devem sair palavras que edificam. Então, eu vou pensar bem antes. Eu não vou falar o que der na telha, eu não vou colocar a desculpa na sinceridade, eu vou pensar bem. E vou falar aquilo que faça bem para quem está ouvindo, que edifique quem está ouvindo. E, em seguida, Paulo traz mais um entendimento. Ele fecha com esses 4 pecados e traz um entendimento no versículo 30, quando ele vai dizer, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Aqui a gente tem algumas verdades, irmãos. Uma é que o Espírito Santo não é uma força, uma energia impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa, né? E quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a alguém, ofendendo a Deus, não uma energia. Estamos pecando contra Deus, contra o Senhor. A segunda verdade é que o Espírito Santo se relaciona conosco. Ele está próximo de nós, ele deseja se relacionar conosco de modo próximo, em amor. Né? Ele nos ama e ele, ao nos amar, ele nos consola, ele é o consolador, ele é o conselheiro. Então, o Espírito Santo está perto de nós, se relacionando conosco. Uma terceira verdade aqui é que nós podemos nos opor ao Espírito Santo. E aí é o que ele traz no texto. Não entristeça o Espírito.
não haja de modo a entristecer o Espírito. É claro que aqui ele está usando um sentimento humano para se referir a Deus. A gente chama isso de antropopatia. É quando você confere a Deus um sentimento que é tipicamente humano. E ele diz, não entristeçam o Espírito. De fato, o Espírito ele não se entristece como nós nos entristecemos. Mas a ideia que ele traz aqui é não se oponha, não ofenda o Espírito com as suas ações. Não se oponha ao Espírito Santo com as suas ações. Não desagrade o Espírito Santo de Deus com aquilo que você faz. E esse termo, ele traz a ideia não só de gerar um desagrado, mas também de desagradar a ponto de afastar alguém. E aí a gente tem uma quarta verdade, que é que o nosso relacionamento com o Espírito Santo pode se esfriar. Nós podemos nos afastar de Deus. É essa expressão que ele traz. Irmãos, a gente precisa lembrar que o Espírito Santo é quem nos santifica. O Espírito Santo está agindo em nós para a nossa santificação. E não somente isso, o Espírito Santo é quem nos unifica. Ele nos une uns aos outros enquanto corpo de Cristo. Nós já vimos isso no capítulo 4, no versículo 3 e 4, quando ele diz, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Então, a unidade que nós vivemos é a unidade do Espírito. E quando eu peco contra o meu irmão, eu estou me voltando também contra o Espírito Santo de Deus, contra a unidade do Espírito. Por isso, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, pecando contra o seu irmão, pecando contra o seu próximo. E ele diz no versículo 30, no final, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aqui ele nos lembra, irmãos, se antes nós já falamos da justificação, quando fomos declarados justos, e da santificação, que está sendo operada em nós dia após dia, aqui ele fala da glorificação, o dia da redenção, quando nós seremos definitivamente livres de todo tipo de pecado, de toda a presença do pecado. E o Espírito Santo está em nós como um selo que nos leva para esse momento, que nos conduz até esse grande dia da glorificação. Nós fomos selados nele, nós estamos sendo santificados nele, nós estamos caminhando para esse grande momento, para esse grande dia da redenção. Por isso, não entristeça o Espírito Santo de Deus com o seu pecado. Não entristeça o Senhor. Sim, tenha em vista, tenha em mente essa meta, que é o dia da redenção, a santificação plena e completa na presença do Senhor. Desse modo, irmãos, nós devemos nos manter longe de pecar contra os nossos irmãos. Mas e quando alguém peca contra nós? O que nós fazemos? Isso pode acontecer, especialmente no contexto da igreja. Como nós agimos, então? Estou liberado para pecar de volta? Para revidar? Já vimos que não. O que eu faço? E aí nós vemos nos versículos seguintes, 31 e 32, quando ele diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Ou seja, a nossa resposta nunca pode ser amargura, guardar a amargura no nosso coração, nunca pode ser a ira, nunca pode ser a briga ou a gritaria, como ele diz aqui. Existem pessoas que ficam amarguradas quando são ofendidas, têm uma facilidade de guardar a ofensa e de ficar com aquilo ali no coração e não deixa aquilo sair, não deixa aquilo partir, não conseguem esquecer o que aconteceu. O que Paulo está dizendo é: não fiquem amargurados, não sejam consumidos pelas ofensas que fazem contra você, não guarde a ira, não guarde esses sentimentos ruins. Em vez de amargura, o que deve fluir de nós, irmãos, é algo bem diferente. E ele diz aí no versículo 32, é bondade e compaixão. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. E isso implica uma mudança do meu olhar para o outro, do meu olhar para o meu irmão. Porque para ser bondoso e compassivo, eu não posso olhar para o meu irmão e ter um olhar crítico contra ele,
olhar para o meu irmão e apontar para ele dizendo, ele é injusto, ele me ofendeu, ele está errado, e guardar essas ideias. Quando eu sou bondoso e compassivo, eu não vejo o meu irmão como um agressor, como um ofensor. Pelo contrário, eu olho para o meu irmão como um pecador, mas que é um pecador assim como eu também sou. Ainda que os pecados dele sejam diferentes dos meus em alguns aspectos. Ele é um pecador como eu, mas ele é um pecador que carece de misericórdia, assim como eu. Ele é um pecador que carece de perdão, assim como eu. Então eu estendo ao meu irmão bondade e compaixão, e então eu perdoo. Então eu perdoo. Irmãos, o grande obstáculo para o perdão é o pecado do orgulho. Eu guardo ali aquela ideia de que não, eu não posso aceitar que tenham feito isso comigo. Eu não posso deixar passar em branco que tenham feito isso comigo, que tenham me ofendido desse jeito. E a gente guarda esse desejo de ser retribuído, né, ou de retribuir o mal que nos foi feito, guardamos esse orgulho. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, o que o Evangelho faz é justamente quebrar o nosso orgulho. Porque o Senhor não aceita o orgulho. Sim, o Senhor nos afasta do orgulho. Mas mais do que isso, olha o que ele diz no versículo 32. Perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Aqui, irmãos, todo o nosso orgulho é quebrado. Todos os nossos argumentos são desfeitos. Porque quando eu não quero perdoar o meu irmão, eu estou me esquecendo que um dia eu fui perdoado. Que um dia eu precisei de perdão. Um dia as minhas ofensas foram tratadas com bondade e com misericórdia. Ou eu fui tratado com bondade e misericórdia, a despeito, apesar das minhas ofensas. Eu fui perdoado. E aqui não existe orgulho. Eu fui perdoado sem merecimento. Eu não fiz nada para receber o perdão da parte de Deus. Foi graça. Graça unicamente. Mesmo que eu tenha pecado gravemente contra o Senhor, Ele me perdoou. E agora que o meu irmão pecou contra mim, o que eu devo estender para ele? Ira, vingança, retribuição? Não. Bondade e misericórdia. Perdão. Assim como eu fui perdoado, eu preciso perdoar. Quebrando todo o meu orgulho, eu preciso perdoar. Foi isso que nós aprendemos de Cristo Jesus, como ele diz no versículo 20 do capítulo 4. Nós somos chamados, irmãos, a olhar para Deus, a olhar para aquilo que Deus fez por nós. Nós somos chamados a imitar ao Senhor. Nós já começamos a falar disso na semana passada. Essa imitação do Senhor é o que vai guiar e conduzir a nossa vida e a nossa santificação. Por isso ele conclui esse bloco nos versículos 1 e 2 do capítulo 5. Ele diz no primeiro versículo: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Sejam imitadores de Deus. A santificação, irmãos, é esse processo de se tornar cada dia mais parecido com o Senhor, imitar cada vez mais ao Senhor. Ele traz essa imagem bonita, né, dos filhos amados. Assim como um filho, uma criança pequena, que é amada por seu pai, imita aquilo que o pai faz, imita o jeito do pai ou as palavras que o pai usa, as expressões que o pai tem. Assim nós devemos imitar ao nosso Senhor. Assim devemos imitar ao nosso Deus, porque fomos chamados para ser parte da sua família, fomos adotados por Ele, e agora nós refletimos a natureza do nosso Deus, nós refletimos aquilo que Ele é, como filhos amados. É para Deus que nós olhamos, irmãos, é para Deus que nós olhamos. E quantos conflitos seriam evitados se nós pensássemos nisso? Como Deus me trata? Antes de tratar o meu irmão de alguma forma, se nós pensássemos, como Deus me trata? Nós não evitaríamos muitos conflitos? Antes de dar uma resposta para minha esposa, para o meu cônjuge, se eu pensasse, espera, como Deus me trata? Agora deixa eu pensar como eu vou tratar a minha esposa. Antes de corrigir o meu filho, como Deus me trata? Agora deixa eu pensar como eu vou corrigir essa criança. Como Deus me trata? Quando um amigo ou quando alguém me ofende e eu penso em reagir,
Como Deus me trata? O que Deus direciona a mim? Com certeza, as nossas atitudes gerariam muito mais vida e muito menos dor, não é verdade? Como Deus me trata? E se nós precisássemos dar só uma resposta para essa pergunta, a resposta seria: Deus me trata com amor. Com amor. O amor de Deus é derramado a mim. E é assim que ele conclui no versículo 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivam em amor. Deus, em Cristo, nos amou. Ele derramou esse amor sobre nós. Ele nos amou ao ponto de nos perdoar, apesar das nossas muitas ofensas. Ele nos amou. No início, nós falamos que Paulo trataria de 4 pecados e um princípio em comum que transita durante todo esse texto. E o princípio é o amor. O princípio da santificação, o fundamento da santificação, o grande fundamento da santidade cristã, irmãos, é o amor. É o amor. Não qualquer amor. Não o amor humano, o amor falho. Hoje em dia as pessoas entendem amor de diversas formas. E tem textos e trechos, ou melhor, expressões que usam, falam que toda forma de amor é válida e usam isso para justificar qualquer coisa. Mas o amor aqui, que fundamenta a nossa santidade, não é o amor humano. Não é o amor que temos por nossos filhos, por nossos cônjuges, por nossos amigos. O amor que fundamenta a nossa santidade, irmãos, é o amor de Cristo. É o amor de Deus. Esse amor que é derramado sobre nós, o amor ágape, que é derramado sobre nós quando Cristo vai à cruz, e nós estamos na semana em que comemoraremos a Páscoa, esse amor que é expresso por nós, expressado por nós na cruz do Calvário e nos alcança, esse amor nos preenche, nos inunda, e a partir do momento que ele nos inunda, ele reflete, é refletido, é transmitido para os nossos irmãos. Nós amamos a Deus e nós amamos ao próximo. E quando amamos a Deus e amamos o irmão, nós vivemos em santidade. Nós obedecemos ao Senhor. Não é isso que Jesus disse lá em Mateus 22, 36 a 40, quando ele é perguntado: mestre, qual é o grande mandamento? O que ele responde? O grande mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Paulo diz em Gálatas 5,14 que toda lei se resume nisso: amar o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que fundamenta a nossa santidade é o amor de Deus em Cristo, que está sobre nós. Agostinho de Hipona tem uma frase conhecida sobre isso, quando ele diz assim: ama e faz o que quiseres. Se te calas, cala-te movido pelo amor. Se falas em tom alto, fala por amor. Se corriges, corrige por amor. Se perdoas, perdoa por amor. Tenha no fundo do coração a raiz do amor. Dessa raiz não pode sair senão o bem. Então, quando nós amamos a Deus, amamos o nosso irmão, o bem parte de nós. O bem flui do nosso interior. Todos os pecados citados, irmãos, são vencidos pelo amor. A mentira é vencida pelo amor. Os pecados da ira, o roubo, as palavras sujas, todos esses pecados são vencidos quando o amor está em nós. O amor de Deus. Eu não peco, eu perdoo, eu amo, eu desejo bem para o meu próximo. Em Cristo, eu vivo essa vida de renúncia e de sacrifício, de santidade, porque eu recebi o amor de Deus em Cristo, e agora eu manifesto esse amor ao meu irmão. Amém, irmãos? Então, que a nossa vida seja assim, uma vida centrada no amor, uma vida onde cada um de nós cresça em santidade, crescendo no amor, uma vida em que o amor de Cristo nos une e nos faz a cada dia um pouco mais parecidos com Ele. Amém? Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por todas as verdades que o Senhor trouxe até nós por meio da sua palavra, por meio, ó Deus, da vida do apóstolo Paulo.
Nós sabemos, Pai, que nem sempre é fácil vivermos de modo a fazer a sua vontade, a crescer em santidade, mas nós cremos, ó Pai, que a santificação está sendo operada em nós, dia após dia, no poder do Seu Espírito. E, Pai, nós precisamos do Senhor para avançarmos, precisamos do Senhor para crescer em santificação. Por isso pedimos que o Senhor trabalhe nos nossos corações. Como vimos aqui, ó Deus, não queremos uma mudança somente exterior, não queremos uma mudança somente nas nossas ações, nós queremos uma mudança no nosso coração, um coração transformado por Ti, um coração renovado por Ti, um coração, ó Deus, que não vive o egoísmo, o desejo de beneficiar a si mesmo, mas um coração que vive, ó Pai, o desejo de fazer o bem para o meu próximo e de amar ao Senhor cada vez mais. Opere isso em nosso interior. Que nós sejamos, Pai, uma comunidade que ama. Que nós sejamos, ó Deus, uma igreja que ama uns aos outros. Que cada um de nós possamos amar o nosso irmão e perdoar o nosso irmão. Que assim, ó Deus, nós possamos crescer na Tua presença, viver em santidade. Que assim, ó Pai, o Senhor nos leve a mais vida espiritual, a sermos uma comunidade saudável, que expressa, que reflete o amor de Cristo sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. O Senhor os abençoe. Pastor Osvaldo. Glória a Deus.